Olá, nós vamos falar um pouquinho de segurança fim a fim, a cadeia de ataque de um ransomware, assunto que está bem na moda hoje em dia. Vamos lá, falando um pouquinho da agenda, vamos discutir então quem sou eu, cenário geral de segurança, vou falar do CyberQChain, o ciclo de um ransomware, visão em camadas, o CyberQChain versus o Mitre e a conclusão. Quem sou eu? Eu sou o Fernando Amati, para quem não me conhece. Eu me autodefino como um apaixonado por segurança cibernética, por segurança em geral. Eu sou um pesquisador, eu sou palestrante em vários eventos nacionais e internacionais e atualmente ocupo a posição de diretor da área de Red Team e Cyber Intelligence da Cypher. Cenário geral. Eu acho que a gente foi ensinado errado durante muito tempo. Então a gente aprendeu quando a gente começa a trabalhar, confie e seja produtivo. Então, o seu chefe te manda uma mensagem, você tem que confiar na mensagem do seu chefe e ser produtivo. Né? E você vai confiando nas pessoas, se você confia nas pessoas, recebe algum tipo de ordem, algum tipo de atividade, você vai e executa para você ser produtivo. O cenário mudou e os criminosos começaram a entender esse tipo de situação, né? E aproveitando isso a favor deles, o cenário muda. E para a gente poder fazer que as corporações funcionem hoje, a gente tem que mudar isso daqui. Não mais confie e seja produtivo, mas desconfie e seja produtivo. Então, seu chefe te mandou uma mensagem pedindo para você fazer um depósito, você recebeu uma mensagem ou recebeu um telefonema pedindo para alguém fazer uma atividade, você acha isso estranho? Mesmo se não achar, desconfie e seja produtivo. E daí a gente pode colocar outras perguntas aqui. Pergunte e seja produtivo. Em vez de você receber a primeira e já sair executando, pergunta só para confirmar se aquilo realmente é aquilo mesmo, né? Duvide, tá? E confirme e seja produtivo. Se a gente olhar um pouquinho até o momento atual que a gente está vivendo, essas etapas aqui, ou essas perguntas, desconfianças e tudo mais, ajuda a gente, inclusive, evitar propagar fake news. Então, agora vamos lá. CyberQChain. Para quem não está familiarizado, CyberQChain é uma metodologia criada em 2010 pela Lockheed Martin, a empresa americana que faz inclusive foguete. Eles pegaram um conceito militar do QChain e tentaram colocar isso daí junto com a segurança cibernética. É uma metodologia que ela tem 7 partes, e essas partes então, são elas. Né? Como seria para acontecer um ataque? Os ataques modernos, como é que eles acontecem? Né? Então vamos lá. A primeira parte é o reconhecimento. Tá? O criminoso ele vai pegar e vai fazer um reconhecimento do território antes dele fazer qualquer coisa. Depois que ele fez esse reconhecimento do território, ele vai pegar e ele vai construir, talvez ele vá construir um malware específico para atacar você. Tá? Construiu aquilo lá, ele tem que enviar isso daí de alguma maneira. Tá? Então tá ali a outra fase, que é a fase de delivery, de entrega. Tá? Depois disso, a hora que esse malware já está dentro da sua empresa, talvez ele explore algum tipo de vulnerabilidade. Tá? Com isso daí, ele vai tentar se instalar na sua rede, estabelecer o comando e controle, tá? Que seria ele conversar com a nave-mãe, e após isso, ele vai atingir os objetivos. Quais são esses objetivos? Esses objetivos eles podem ser qualquer um. Ele pode ser desde ficar quietinho lá, somente entendendo, escutando, espionando. Ele pode ser minerar criptomoeda, ou ele pode ser, como a gente tem visto, tirar os dados de lá, então fazer exfiltração de dados, deletar os seus backups e depois cifrar os seus dados. A gente vai ver isso daqui com um pouquinho mais de calma. Então vamos lá. Junto com todas as fases de ataque do CyberQChain, que são as 7 fases que estão ali em cima, eu tenho possíveis defesas, ou eu posso pensar em possíveis defesas para cada uma dessas fases. Então, teria eu como detectar alguma dessas situações? Talvez eu negar uma situação, interromper ela, degradar, enganar ou conter. Isso aqui a gente vai conversar agora. Tá? Será que isso aqui funciona no mundo real?
Então, a gente vai fazer um teste para ver se funciona no mundo real. Sempre que eu penso em todo esse tipo de ataque, cadeia, malware e tudo mais, eu penso em dificultar o máximo possível a entrada do agressor, do invasor, qualquer que ele seja, tá? Então, se a gente conseguir dificultar, ou se a gente conseguir impedir, melhor ainda. O que a gente tem aqui? Agora no mês de agosto, tá, de 2021, o CERT da Nova Zelândia publicou um material onde eles falam das etapas, né, do ciclo de vida de um incidente com ransomware. Eles separaram em basicamente 3 partes. Então, acesso inicial, consolidated and preparation, né, consolidado consolidação e preparação, e o impacto na vítima. Tá? Existe toda a documentação, existe um PDF com ótima qualidade. Se vocês olharem, eles têm alguns quadradinhos coloridos ali, que eles falam de controles que você poderia ter em cada uma dessas etapas para você estar melhor protegido. Nosso ambiente aqui não é discutir esse documento ou o que eles estão propondo. A ideia aqui é que a gente use essa visão que o CERT da Nova Zelândia está dando para a gente fazer um comparativo com o CyberKillChain e ver se isso daqui funciona no mundo real ou não. Então vamos lá. A primeira fase, né, seria uma fase antes do comprometimento, pré-comprometimento, né, que é o reconhecimento. Se a gente for ver hoje em dia, os criminosos eles estão se aproveitando de vazamentos de, por exemplo, credenciais válidas. Teve algum tipo de vazamento, esse vazamento ele pode não estar diretamente relacionado à sua empresa, mas ele pode ter alguma coisa ali, e esse criminoso ele pode pegar essa informação e pode usar para tentar acessar o seu ambiente. O que mais? Serviços expostos na internet. Os criminosos eles não são burros, tá? Então eles vão pegar e vão fazer os mesmos procedimentos que as equipes de defesa fazem, monitorando o ambiente externo e vendo sistemas expostos na internet. E se esses sistemas têm algum tipo de vulnerabilidade, tá? Eles podem fazer o que também? Podem fazer tentativas e erro de acesso. Alguns serviços, por exemplo, o SSH, fica exposto na internet, tá? Para quem não está familiarizado, é uma maneira de conectar de forma segura em equipamentos, principalmente equipamentos do tipo Linux e Unix, né? E os criminosos eles ficam fazendo, supõe ali algum tipo de usuário e senha, existem alguns usuários padrão, e eles começam a fazer tentativas diárias e múltiplas tentativas até que uma hora talvez eles consigam acesso. Junto com a parte dos serviços expostos na internet, né, esses criminosos eles ficam olhando para ver se existe algum tipo de vulnerabilidade ou se aparece alguma vulnerabilidade nova. Se aparecer alguma vulnerabilidade nova, esses criminosos eles vão tentar explorar essa vulnerabilidade para ter acesso ao ambiente de vocês. Existe a outra parte que seria, tá bom, eu já vi como é que é o ambiente, eu estou preparando um ataque para aquela empresa, eu vou preparar um malware ou alguma coisa específica, tá? Eu podia mandar um documento malicioso para aquela empresa, principalmente os pacote Office, né? O pacote Office suporta macro, você consegue ter documentos ativos e esse suporte da Microsoft para documentos ativos é muito poderoso. Você consegue fazer download de outros arquivos, você consegue fazer outras ações dentro das máquinas também. Então ele podia pegar um documento e colocar uma macro, talvez até um próprio PDF com um conteúdo ativo ali, tá? A gente não sabe, esse cara está pensando e montando alguma coisa para te atacar. Ele pode montar, então, a gente falou documento malicioso, a gente falou de algo específico. Isso aqui podia ser um malware qualquer, né? Não interessa qual tipo de malware, né? Malware é a sigla para malicious software, então qualquer software malicioso, ele é considerado um malware. Então a gente cai em qualquer categoria, a gente cai na categoria de cavalo de Troia, dessa daqui de documentos maliciosos. Nós não sabemos o que o criminoso pensou ou como é que ele pensou nisso daí. E depois esse cara ele vai ter que espalhar isso daí, ele vai ter que tentar colocar isso daí dentro da sua empresa. Quais são as técnicas que ele vai usar? Ele pode usar um phishing, tá? Ele pode mandar, claro, o e-mail está relacionado ao phishing, mas
algumas dessas técnicas e das formas de atuar vai estar usando o e-mail da mesma maneira, só que de formas diferentes. A gente podia pensar aqui também na parte de USB com um arquivo malicioso dentro, com algumas coisas assim. A hora que eu penso na parte de defesa, pensando nisso daí do Cyber Kill Chain que a gente está falando, eu tenho que pensar em cada uma dessas fases. A gente conseguiria detectar um reconhecimento desse tipo? Tá? A gente conseguiria negar o reconhecimento? Poxa vida, tá tudo na internet. Né? É a parte de fora. Será que eu consigo degradar isso daí? Tem algumas coisas que visualmente a gente vai olhar e a gente vai ver que não tem como. Né? Mas outras coisas, você consegue usar as mesmas tecnologias, as mesmas ideias, os mesmos softwares que esses criminosos eles usam para a gente tentar estar no mínimo empatado. Não precisamos nem estar um passo à frente. No mínimo igual a eles. Então a armamentização está do lado deles. Eu não consigo detectar a pessoa fazendo esse tipo de coisa. Tá? Eu não consigo negar que ele faça. Tá bom, tem alguma coisa que dê para fazer. É um exercício de pensar o que eu tenho em termos de ferramenta, em termos de monitoramento, em termos de qualquer outra coisa dessa daí. Delivery, né? Eu vou fazer a distribuição. Será que eu tenho como tentar detectar uma distribuição dessa? Eu tenho como tentar detectar através de, sei lá, meu filtro anti-spam que está acontecendo alguma coisa? Será que esse filtro anti-spam ele consegue negar que isso chegue para a minha empresa? Chegue dentro da empresa? Tá? Na hora de detectar, será que os meus usuários estão preparados para ver situações estranhas e alertar alguém? O exercício é bem esse, é a gente pensar em cada uma dessas fases de defesa correlacionado com essas fases de ataque e ver aquilo que a gente pode ou não fazer. Quando eu penso depois no comprometimento propriamente dito, tá? Baseado no Cyber Kill Chain, eu tenho exploração, eu tenho uma fase, né, que o CERT da Nova Zelândia demonstrou como inicial, que seria a exploração de uma vulnerabilidade. Esse item, no Cyber Kill Chain, ele já está pensando dentro da sua rede. A gente pode ter em uma rede, né, pensar já dentro da rede, eu explorar uma vulnerabilidade para que eu faça alguma ação, ou eu posso pensar até em serviços expostos na internet que podem ter algum tipo de vulnerabilidade que esse criminoso ele esteja monitorando e ele queira explorar. Após isso eu vou ter a instalação desse software dentro do meu ambiente. A instalação, ele não está diretamente relacionado à exploração, porque depende de como o golpe é feito, a pessoa vai querer instalar aquele programa, ela vai querer fazer alguma coisa, ela vai dar o duplo clique ali e pronto. Aquilo pode talvez se instalar muito mais fácil do que a gente imagina. Né? Isso daí pode vir através do documento malicioso, né, ou através do malware mesmo, do cavalo de Troia, com um determinado nome e a pessoa foi lá, clicou sem querer e acabou comprometendo a empresa inteira. Mais uma vez a gente começa a pensar aqui em todas essas fases. Tá? Conseguiria eu detectar uma exploração de alguma coisa dentro da minha rede? Tá? Conseguiria eu negar? Existem hoje soluções diversas de virtual patch, de várias outras coisas. Né? Eu conseguiria eu interromper? Quando eu penso na instalação, eu penso na hora de negar. Depende da minha solução anti-malware, ela pode detectar que esse software ele não é bem-vindo, tá? Ou ele pode ter alguma lista de softwares permitidos e pode negar direto. Porém, ele pode estar tentando instalar aquilo lá, então ele já passou pela primeira fase e o meu anti-malware, ele detecta que aquela situação não é uma situação normal e interrompe aquela atividade. Tá? Então, a gente consegue mapear todos esses passo a passos dentro desse parâmetro, dentro desses parâmetros de defesa que a gente está vendo aqui. Pós-comprometimento, a pessoa já clicou, o software já está instalado na máquina. Tá? O CERT da Nova Zelândia ele mostra muito mais completo, né, que depois que ele estabeleceu o comando em controle, o que significa o comando em controle? Significa que esse software ele vai se conectar ao que eu costumo dizer, a nave-mãe, e pedir instruções. Tenho uma nova vítima, o que eu faço a partir de agora? E a partir de agora, né,
de acordo com o CERT da Nova Zelândia, eu posso fazer um movimento lateral, eu posso tentar escalar privilégio, eu posso usar algumas das técnicas que já foram faladas, por exemplo, até exploração de outras vulnerabilidades, mas ele está conversando com alguém e alguém está passando as ordens do que ele vai fazer. De novo, a gente vem para cá, para a parte de defesa. Eu consigo detectar que existe um comando e controle funcionando? Será que eu consigo, na minha rede, detectar que um determinado endereço IP está conversando com um endereço de baixa reputação ou com algum país que eu nunca conversei antes? Será que a gente consegue fazer isso daí? Se a gente conseguir, a gente consegue interromper essa comunicação? Tá? Então, são tudo coisa para ser pensado. Talvez degradar não faça muito sentido nesse caso, enganar também não, né? Conter podia estar relacionado com as outras primeiras técnicas que eu falei ali, mas, de novo, coisas para a gente pensar. E depois, no CyberQChain, ele fala especificamente, tá, de atingir os objetivos. Aqui, no modelo do CERT da Nova Zelândia, ele fala, né, com relação ao que a gente tem hoje acontecendo no mundo, como o ransomware funciona. Então, o que o ransomware vai fazer? Ele vai data exfiltration, ele vai tirar dados da sua rede, ele vai tentar destruir os seus backups e ele vai cifrar os seus dados. Tá? Então, aqui no CyberQChain é muito mais genérico, é atingir os objetivos. Conforme eu comentei, isso daqui podia ser um espião. O espião, ele não vai querer destruir os seus dados. Ele vai querer ficar vendo os seus dados ali, talvez tirar os dados, mas ele não vai apagar. Então, o CyberQChain ele é muito mais genérico em diversas, na forma de pensar, né? Mas faz sentido quando a gente começa a fazer essa correlação com o ransomware que a gente tem hoje. E mais uma vez, a hora que a gente tenta olhar isso daqui, eu tento pensar, vamos lá, eu consigo detectar, as pessoas elas estão tirando informações de dentro da minha rede. Se você olha os últimos vazamentos, os criminosos alegam ter gigas de informações. Quanto tempo demora para eu tirar 1 giga de dentro de uma rede? Isso é normal? Essa pessoa ou esse serviço, esse servidor, está mandando para fora gigas de informação? Conseguiria a gente detectar esse tipo de coisa? Tá? Talvez a gente degradar, a hora que começa a ver que está saindo muita informação, eu colocar algum tipo de filtro, né, o QoS que você tem nos roteadores, para degradar aquilo lá, para que aquilo seja o mais devagar possível. Tá? Se for uma atividade ilícita, o usuário vai entrar em contato com você e você sim vai autorizar. Se não, você está ganhando tempo para detectar, para agir, para ver que alguma coisa estranha está acontecendo na sua rede. A gente pode comparar o CyberQChain com o Mitre. Né? O CyberQChain ele é muito mais simples. Claro que a gente pode comparar, mas o CyberQChain ele é muito mais simples. Eu acho que o CyberQChain, por ser mais simples, ele consegue dar uma melhor compreensão do ambiente, do que a gente tem e do que a gente não tem para os não especialistas. Então é difícil você conversar a respeito de Mitre com um diretor, com um CFO, tá? Com alguém que está longe da área tecnológica. Mas a hora que você mostra o CyberQChain, é muito mais visual e muito mais objetivo isso daí. Tá? E sim, esse mapeamento é possível, é claro, sempre é possível. Talvez não direto, como a gente vai ver agora, mas sim é possível fazer esse mapeamento. Então vamos lá. Quando eu penso na parte de ataque, tanto do CyberQChain quanto do Mitre. O CyberQChain, ele tem 7 fases. Então tá aqui, reconhecimento, armamento, a parte de armamentização, a parte de entrega, exploração, instalação, comando e controle e atingir os objetivos. Quando eu vejo o Mitre tem muito mais categorias, porém algumas categorias, a gente só batendo o olho, a gente percebe que elas são iguais. Então vamos lá, reconhecimento, tá? Eu tenho reconhecimento no Mitre também. Eu tenho a entrega, eu tenho o delivery, eu tenho a parte do acesso inicial, que a gente podia pensar nisso daí. Execução, ela está relacionada tanto com a exploração quanto com a instalação.
né? Comando e controle, eu tenho um item específico para comando e controle ali. Então, a gente não consegue fazer o 1 para 1 ou múltiplos para 1, mas sim a gente consegue catar cada um desses itens e fazer uma correlação com o Mitre. Quem gosta e já usa o Mitre, não precisa descartar o Mitre, pode continuar usando, tá? E pode usar o CyberQChain em conjunto. Quando a gente vê pelo lado da defesa, então, CyberQChain pensa em detectar, negar, interromper, degradar, enganar e conter, tá? O Mitre, ele começa com a parte, né, da parte de defesa, ele começa com a parte de hardening, que seria o preparar o meu equipamento, para o meu equipamento estar o melhor configurado possível, né? Tudo bem. O que mais que a gente vai ter? A gente tem a parte de detecção, tenho igual. Eu tenho isolar, eu podia falar que seria o conter, né? Eu tenho enganar nos dois, né? Remover, tenho também. Então, são simplesmente maneiras diferentes de ver o mesmo problema com atuação muito similar. A proposta qual que é? A proposta aqui, baseada numa matriz, vamos chamar simples desse jeito, eu penso em cada uma dessas fases que pode acontecer com qualquer tipo, né, de empresa, e eu ver se eu estou coberto ou não. Eu estou coberto pelo quê? Por procedimentos, por ferramentas, conhecimento de pessoas. Então eu consigo pensar num monte de coisa aqui. Então, por exemplo, distribuição. Eu consigo detectar. Se eu tenho usuários vigilantes, o usuário ele vai ver uma mensagem estranha e ele pode detectar, tá? Ele pode ajudar a gente, ele pode ajudar a empresa. Olha, eu tenho a minha ferramenta anti-spam que tem um monte de coisa dessa, anti-malware, com filtro anti-malware junto, ela pode ajudar. Exploração, né? A pessoa está tentando explorar alguma coisa. Todos esses anti-malwares de nova geração, às vezes eles deixam começar, eles deixam executar, eles veem que aquela tarefa não é uma tarefa tão nobre, uma tarefa que acontece no dia a dia do sistema operacional, e ele interrompe aquela tarefa, tá? A mesma coisa com a instalação. Será que eu consigo perceber? Talvez eu já tenha clicado, eu já tenha feito a besteira, o usuário talvez consiga me ajudar mais uma vez, ou talvez um anti-malware qualquer, né? Interromper uma situação muito parecida. Já começou a instalação, ele está tentando explorar alguma coisa diferente, ele está tentando uma atividade anormal. Será que as minhas ferramentas conseguem interromper esse tipo de atividade e alertar as pessoas necessárias o mais breve possível? Mesma coisa no comando e controle, conforme eu já comentei. Estão acessando sites que eu nunca acessei antes e sites com reputação baixa, talvez domínios criados há pouco tempo. Tá? É uma forma de detectar que pode estar tendo um problema na minha rede. Estão acessando alguém que não deveriam, um IP que não é normal ter esse tipo de acesso. Consegui detectar? O que eu faço agora? Né? Eu consigo interromper isso daí? Eu consigo bloquear em algum lugar? Assim como toda a parte de atingir os objetivos. Como eu comentei também, os malwares recentes, eles tiram os dados de dentro da sua rede. Será que você consegue monitorar tráfego de rede e ver que está tendo um tráfego de rede anormal? Será que você sabe qual é o baseline normal de tráfego dentro da sua rede? E assim por diante. Será que eu consigo degradar essa atividade de upload excessivo para fora da minha rede? Independente de qual seja o objetivo, eu tenho sempre que pensar, será que eu consigo detectar? Será que eu consigo negar? Será que eu consigo interromper, degradar, enganar e conter? Tá? Cada um pode exercitar do jeito que quiser. Eu tenho muitas dessas fases aqui que na contenção eu podia conter talvez com microsegmentação. É tudo coisa para parar, pensar e ver quais são as ferramentas que tem disponível no mercado e até as ferramentas que você já tem dentro da sua própria empresa. Conclusão. Eu acho que essa visão do CyberQChain, ela pode ser utilizada para dar visibilidade tanto da cobertura das ferramentas que você tem, dos serviços que você contrata, tá? Das defesas que tem dentro do seu ambiente. Então pode dar uma visão muito clara de cada uma dessas fases. Se você está preparado para atuar em cada uma dessas fases, como você se comportaria se tivesse acontecendo alguma coisa.
né? Dá para pensar, inclusive, nas fases da resposta a incidente, se a gente quiser montar baseado nessa mesma ideia. Que mais? Não existe uma bala de prata. Essa visão do CyberQChain é a visão perfeita? Não. Existem críticas a essa visão, assim como existem críticas a várias outras metodologias. É simplesmente mais uma forma de ver o mundo, de pensar de uma forma diferente. Existe uma ferramenta mágica que consiga me proteger de tudo? Não. Não existe bala de prata. Conforme eu comentei, pensem diferente. Produtos que funcionavam bem ontem, talvez eles não funcionem tão bem hoje. Muitos anti-malwares, eles continuam prometendo que eles funcionam, só que muitas empresas, elas continuam tendo os problemas de ransomware com esses mesmos produtos que eles funcionaram uma vez no passado, mas hoje eu não sei se eles funcionam tão bem, tá? Estou levantando uma dúvida? Estou levantando uma dúvida. Testes têm que ser feitos para ver se sim, se eles se comportariam bem no dia a dia. Existem soluções novas, diferentes, mais modernas? Existem. Cabe a gente pensar diferente e fazer testes. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente tentar dificultar o trabalho do criminoso. Tá? Todo mundo pode ter software legado, todo mundo pode ter máquina antiga. Tenham as defesas, saibam aonde estão as suas fraquezas, tá? E dificultem o trabalho dos criminosos. Por fim, foquem no negócio de vocês. Se vocês são empresas de varejo, se vocês são empresas do ramo financeiro, cada empresa tem um foco. E muitas vezes o foco não é segurança cibernética. E para isso, tenham parceiros e fornecedores de segurança. Era essa a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado.